porque eu fui abandonada ainda bebê, né, pela minha genitora, e meu pai nunca veio, nem sei quem é. Então, assim, não foi fácil chegar até aqui, né? E eu precisava observar o cenário do qual eu estava vivendo, que era meu cenário ali dos meus avós. Eram 12 crianças e eu cheguei para comer também, né? Imagina, um prato a mais naquela época no sertão da Bahia, então não foi fácil. E eu tinha que me calar e só observar os cenários. Fala minhas bênçãos. Eu quero deixar aqui para vocês, antes de começar o podcast, o nosso patrocinador oficial, o Bensacel, um espaço técnico onde você vai levar o seu aparelho danificado no momento inesperado e lá você vai ter um serviço de qualidade, com transparência e preço justo. Vou deixar aí o Instagram do Bensacel. Você segue e conheça o trabalho aí. Um abraço. Fala minhas bênçãos. Mais uma entrevista extraordinária. Eu estou muito feliz. A cada dia Deus tem conectado a gente com grandes pessoas, experiências extraordinárias e, acima de tudo, pessoas que decidiram se tornar improvável. Porque improvável é decisão. É olhar para frente, meio ao caos, e se tornar protagonista da sua história. Mas antes, vamos fazer aquela oração maravilhosa ao Senhor, porque Ele está sobre todo o governo deste ambiente. E o Espírito Santo vai ministrar de forma poderosa para que as palavras que forem mencionadas aqui sejam palavras de transformação para você que está assistindo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença estar estabelecida sobre este lugar, e todos os convidados têm trazido experiências, resultados, histórias que têm impactado não só, meu Pai, a minha vida, mas impactado a vida de todas as pessoas que acreditam e têm assistido o Papo de Bênção. Nos abençoa, Pai. Visita cada casa que neste momento está passando por um momento crítico de dificuldade, seja ela emocional, financeiro, familiar, Pai. O Senhor é o Deus que provê, e a provisão muitas vezes vem através do conhecimento. E que o conhecimento que será declarado sobre este lugar seja conhecimento para que venha mudar a vida de cada pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma entrevista. E eu vou mostrar para vocês mais a primeira mulher que está sendo entrevistada no Papo de Bênção. Não poderia ser qualquer mulher. Primeiramente, ela é uma escolhida de Deus. Segundo, ela decidiu se tornar uma improvável. E o terceiro, ela vai contar experiências para vocês que vocês vão entender que existe uma bênção, mas debaixo de toda a bênção existe um posicionamento. E ela decidiu pagar o preço para estar aqui, para sentar nessa mesa e representar vocês, mulheres que assistem o podcast. Solange Nascimento. Que honra, que honra. Que alegria, minha amiga, Muito te obrigada. receber. Que você venha transbordar tudo de bom nas nossas vidas. E eu creio com muita fé que Deus vai te usar. Amém. Para que todas as pessoas que ouvirem esse podcast, independente do cenário que esteja vivendo hoje, eles vão entender que existe um caminho, existe um novo lugar para essas pessoas. Solange, hoje você é a CEO da Solutre, uma empresa que se tornou referência na atuação, na gestão, na operação, em levar os colaboradores a se tornar líderes dentro do seu ambiente de trabalho. Sim. Mas nem sempre foi assim. Hoje é apenas a ponta final de uma grande trajetória. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente um pouco da sua história, se apresente, sinta-se em casa e que Deus venha te usar poderosamente. Amém, amém. Agradeço o espaço, né? Para mim é uma honra estar aqui representando as mulheres, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então vou me identificando. Meu nome é Solange Nascimento, eu sou esposa, mãe. Eu sou CEO e fundadora da Solutre, né, da qual se tornou uma referência, graças a Deus, né? Foi muito bem recebida aí no Brasil, porque a gente está explorando os outros estados. Mas nem sempre foi dessa forma, né? Nem sempre foi assim. Existiu aí uma história, né, de Solange Nascimento. Eu costumo dizer que tudo que eu vivi foi para que eu criasse a Solutre, para que a Solutre existisse.
porque eu fui abandonada ainda bebê, né, pela minha genitora, e meu pai nunca veio, nem sei quem é. Então, assim, não foi fácil chegar até aqui, né? E eu precisava observar o cenário do qual eu estava vivendo, que era meu cenário ali dos meus avós. Eram 12 crianças e eu cheguei para comer também, né? Imagina, um prato a mais. Naquela época, no sertão da Bahia, então não foi fácil. E eu tinha que me calar e só observar os cenários. A escassez que era muito difícil, não foi fácil. E então, assim, eu lembro que muitas vezes eu utilizava todo o meu esforço ali para estudar, para me dedicar, o que eu tivesse. Às vezes eu ganhava de presente um caderno e para mim era uma festa, porque eu precisava daquilo. E eu sempre valorizei os mínimos detalhes, né? Eu sempre fui muito assim, sou assim até hoje, não quero mudar nunca. E ensino muito isso à minha filha também. Porque o cenário pode ser modificado, depende exclusivamente de você, do seu esforço e de tudo que você enxerga à frente. E eu fazia muito isso. Eu lembro que os meus avós, quando eu me despedi deles, eu era muito novinha. Eu fui para São Paulo para tentar. Foi aí que eu conheci a minha genitora e foi todo outro processo emocional, né? E que eu não tinha aquele apoio para estudos, para tantas outras coisas que eu gostaria. E eu lembro que quando eu voltei para Aracaju, eu comecei essa área da nutrição e tudo mais, e eu estudei, e aí eu comecei a trabalhar. Eu levei, né, meu currículo para uma empresa somente, e as demais eu fui convidada a trabalhar, porque souberam do meu trabalho, porque viram o meu trabalho e queriam me ter por perto. E eu aproveitava essas oportunidades para prestar atenção em cada detalhe de cada empresa. Porque eu vou te falar uma coisa, não é fácil você conquistar as coisas sozinha. Não é fácil você se envolver em tantas atribuições dentro de uma unidade sem entender os processos, que muitos empresários fazem isso. Eles não entendem os processos, muitas vezes eles estão sozinhos, porque o empreendedorismo ele é solitário, né? Você não tem um apoio, um suporte, não existe um manual para te explicar como ser empresário. Então, eu lembro que eu fui convidada para ir embora do estado de Sergipe. Eu estava na parte da consultoria, já trabalhava em um dos maiores hospitais aqui do estado. E eu fui pedir demissão de tudo e fui assumir uma multinacional, a qual é muito grande, né, no mundo inteiro, é uma referência no mundo. E continuava observando cada processo e me dedicando ao máximo, porque eu precisava dar uma vida diferente, inclusive à minha família, aos meus avós, do qual se envergonhavam muito com o meu nascimento, se envergonhavam muito pela minha existência, né? Antigamente eu me escondia para as pessoas não me verem, para os meus avós não ficarem com vergonha de mim. Então eu lembro disso muito claro. E eu me escondia e minha avó falava assim para mim: por que você se escondeu? Eu falei: para as pessoas não me verem aqui, não ver que eu existo. Na realidade eu queria passar isso para ela. E hoje em dia eu chego na casa dos meus avós, eu sou o orgulho da família, eu sou uma referência, né, para eles. Então, para vocês, mulheres, né, que estão aí achando que vocês não vão conseguir conquistar a sua evolução, Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus teve um propósito. Eu tive outras opções de escolha. Claro, nós mulheres temos essas opções de escolhas. Mas eu escolhi vencer. Eu escolhi fazer a diferença do que fizeram comigo, né? Uma das minhas oportunidades foi ser mãe. Então, a Isabela, ela usufrui de uma oportunidade, né, bem diferente, uma realidade bem diferente do que fizeram comigo. E assim, em nenhum momento eu quis ser vítima disso tudo, porque quantas histórias não existem, né?
Mas eu acreditava em um Deus. Às vezes eu sentava, gente, assim, no chão, e eu olhava para o céu e dizia assim: sou eu e o Senhor. Eu não tenho mais ninguém. Então eu preciso do seu direcionamento, eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me restaure, porque está doendo, eu era uma criança. Pessoal, é muito forte o que Solange ela tá liberando sobre nossas vidas, porque imagina só um homem que carrega várias dores e é uma maior luta para um homem vencer. E imagine uma criança, uma menina que foi abandonada pela sua mãe. E naquela época, né, não era que os avós dela eram pessoas mais. Era porque a própria cultura conduzia esse tipo de comportamento, que na época uma criança que foi abandonada pelo pai era vergonhoso para aqueles avós. Então, ela olha e ela diz: não é isso que eu quero viver. Mas ela entendia que para vencer isso precisava de tempo. E nesse tempo existia muito sofrimento. Então, ainda menina, ela olhava para o céu e dizia: Deus, só eu e você. Então, só para começar esse podcast, para você entender que às vezes você acha que a sua dor é grande, mas quando você escuta isso, você sabe que talvez não é sobre a dor, é sobre o vitimismo. E o vitimismo faz você colocar 100 vezes mais um peso onde às vezes não está nem 1%. Então, não só mulher, mas você que está assistindo esse podcast, que você venha deixar de ser vítima hoje, independente da situação, e venha se tornar protagonista. Mas, Solange, eu quero falar um pouco sobre como você consegue, né, se tornar uma mulher forte em meio à dor. Como é que você lida com essas diversas situações? Como é que você se levanta e consegue encarar tudo isso? Então, a gente tem que encarar todos os nossos desafios como oportunidade de fazer diferente. Eu sempre falo isso. Eu lembro que não foi fácil. E quando eu estava criando a Solutre, eu pensava o seguinte: eu sei o que é ser abandonada, eu sei o que é passar por dificuldade, eu sei o que é não conseguir seguir alguns processos normais. E quando você é criança, você absorve muito isso. E eu sempre falava: eu quero um dia ter uma empresa para ajudar pessoas a entender todo o processo. Eu quero ajudar pessoas a não se sentirem abandonadas como eu me senti, que é o que a Solutre faz. Então, olha como Deus é perfeito, né? Em meio de tanta dor, eu consegui criar uma solução para empresários, para pessoas. Eu lembro que eu fui conversar com uma empresária e ela disse o seguinte para mim: eu preciso que você faça... veja o que está acontecendo na minha empresa, faça uma auditoria aqui para você conhecer. E aí eu fui fazer uma auditoria e percebi que os processos estavam errados, aquela mulher estava cansada. E aí eu disse: essa é a oportunidade dela fazer diferente e se levantar como eu levantei um dia. E aí o que eu fiz com essa empresária? Eu peguei na mão dela, né, a Solutre pegou na mão dela e a gente deu todo um suporte. Ela tinha uma rentabilidade aí por mês de 70 mil. No primeiro mês a gente já estava fechando em 129 mil. E aí ela percebeu que o sonho dela não estava morto. Então, eu costumo dizer que tudo que eu passei foi uma construção para que eu construísse soluções para outras pessoas. Amém. Então, a gente tem que parar realmente de pensar o seguinte: eu sou a vítima. Não, você não é a vítima, você não pode desanimar porque você é vítima. Naquele momento você pode estar sendo vítima, mas utilize aquilo para fazer a diferença na vida de alguém. Eu não tenho raiva de nada do que aconteceu, inclusive eu ajudo a minha genitora, né? Todas as vezes que ela precisa eu ajudo. No centro cirúrgico eu estava perto, quando ela saiu do centro cirúrgico eu estava próximo, tudo que houve na saúde dela eu estava com ela. Porque às vezes a vida
Deus te conduz de uma forma para que você entenda que futuramente você possa ser solução na vida de alguém. E você precisa se permitir ser usado. Você precisa se permitir a se levantar como águia. Porque não é fácil, meu irmão. Não foi fácil. Às vezes, quando as pessoas me veem na rua, ou num evento, ou viajando nos aeroportos, fala: nossa, mas ela deve ter muito dinheiro, ela deve ser muito bem respeitada. Eu sou respeitada, graças a Deus. A Solutra é respeitada. Mas a gente teve que construir isso. A gente teve que andar, percorrer um caminho que eu não tinha opção, eu não podia voltar. Eu tinha que seguir. E eu precisava ajudar essas pessoas e falar: olha, você não está só. Existe uma empresa que se preocupa com você. Existe uma empresa que vai te ajudar, porque eu conheço a solidão. Porque eu conheço a escuridão. E não é legal. E hoje, quando eu vejo os meus avós com aquele olhar de admiração, eu olho para o céu e falo: valeu muito a pena, obrigada por tudo, meu Deus. Porque eu sempre dizia, quando tinha reunião dos pais, eles diziam assim: cadê os pais dessa menina? Não existe, não? As minhas amiguinhas falavam. E aí eu olhava para o céu e falava assim: ó, o meu tá lá, ó. O meu pai tá lá. Então, eu costumo dizer que é doloroso, claro que é, a Solange, então você passou de... Não foi fácil. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o que é possível. Sabe? Amém. Então, Deus, ele conduz de uma forma surreal. Deus, quando você permite... Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma paciente, no hospital que eu trabalho, eu sempre falo para ela, quando eu percebo que ela está caindo ali, que ela não... Eu tento dar um ânimo. Quando eu converso com um empresário, eu tento dar um ânimo. Quando eu converso com uma pessoa que faz parte da equipe Solutre, eu tento dar um ânimo. Essa semana, eu recebi uma mensagem bem interessante de uma colega que trabalhou bastante tempo comigo, um dos lugares que eu pedi demissão para assumir a Solutre. E aí ela disse assim: como eu sinto sua falta de conversar com você, Sol. Minha mãe morreu e eu não estou tendo força de trabalhar. Daí eu falei: você tem que se erguer, você tem que trabalhar e mostrar para sua mãe que você continua viva. Isso vai ser um orgulho para ela, onde quer que ela esteja. Sabe por quê, minha amiga? Você tem lembranças da sua mãe cuidando de você. Você tem lembranças tomando café com sua mãe. Honre isso. Aproveite e se ergue. Eu não tenho lembrança. Eu nunca tive. Por mais que tenham pessoas querendo substituir algo na sua vida, nunca vai conseguir. E aí ela falou: eu não sabia da sua história, Sol. E ela começou a chorar. Eu sempre te vi sorrindo, ajudando todo mundo, conversando com todo mundo, apoiando todo mundo. E dando bronca quando precisava dar bronca. E aí eu falei para ela: porque não estava na hora de te contar, mas agora está na hora de eu te contar. Quando a minha genitora fazia o que ela fazia comigo quando eu ainda era bebê e não podia me defender, eu não tenho raiva. Eu só agradeço porque Deus me deu a oportunidade de fazer diferente. Talvez se ela tivesse facilitado a minha vida desde bebê, eu não seria o que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje, a esposa que eu sou hoje, a pessoa que continua acreditando e tendo Deus como meu único Salvador. Amém. Falando das mulheres, né? Eu acredito hoje que você é mulher hoje, esposa, hoje você entende o fundamento do casamento, mas essa criação como mulher, né? Essa percepção de valor, essa percepção que você tinha sobre quem era você, ela não roubou de você o fundamento do casamento. Então, olhe bem, o que é que acontece hoje, né, em questão das mulheres, que a gente escuta muito isso, né? É sobre a mulher se tornar uma liderança como empreendedora, né? E muitas vezes não conseguir viver um casamento porque confunde, né, entre ser uma grande mulher e se tornar uma conselheira do seu esposo, uma auxiliadora em seu lar.
Então, entrando nesse debate, eu acredito que o seu nível de consciência hoje, você tem muita autoridade para falar sobre isso. Eu queria que você aconselhasse, que você nos desse um direcionamento para algumas mulheres que estiverem ouvindo, de que ela tem que estudar para vencer, que ela tem que se tornar uma mulher de referência, mas que no casamento existem limites e que esse crescimento empresarial, esse crescimento como liderança, não pode influenciar no relacionamento. Então eu queria que você falasse como isso aconteceu, como você criou essa mentalidade e o que você tem para dizer para as mulheres nessa geração. Então, o casamento, eu ficava observando o jeito dos meus tios tratar, as minhas tias tratarem os seus esposos. Eu sempre olhei muito assim, quando eu ia para casa dos meus tios, eu sempre ficava na casa de um, na casa de outro, para tentar estudar, né? Eu pedia muito essas oportunidades. E eu lembro que eu ficava observando os meus tios, e tem uma tia minha que é muito especial para mim, ela sabe disso, que ajudou a me criar, né? Me deu muitos conselhos. Eu nunca quis dinheiro de ninguém, sabe? Eu sabia que eu podia construir o meu, mas os conselhos são muito valiosos. Ninguém tem obrigação de nos dar dinheiro. A obrigação é nossa, tá? Já começa por aí. E eu observava muito o comportamento dela com meu tio, como ela tratava. E ela, na época, só ela trabalhava, meu tio estava desempregado. E, por coincidência, quando eu comecei a trabalhar, eu consegui emprego para ele. Comecei a ajudar a família também a se encontrar. E eu observava muito. Eu aprendi o seguinte, que a gente precisa honrar os nossos esposos, os nossos maridos, a nossa casa. Então, o meu esposo, ele me coloca limites, porque quando a mulher é empreendedora, a mulher, ela tem a liberdade dela financeira, ela consegue ir e vir sem depender, entenda, porque a gente depende sim, né? O meu marido é que administra tudo da Solutre. Ele é que me ajuda nas viagens, ele é que me dá o suporte, ele é que eu abraço e choro quando eu vejo que algo não foi do jeito que tinha que ser. Ele é a minha base. Se eu não tenho essa base, eu não consigo. Até porque, às vezes, quando eu estou trabalhando muito, às vezes tem viagens, agora mesmo tenho que viajar novamente, ele que continua aqui, né? Resolvendo, cuidando. Então, assim, não esquece da sua base. O nosso esposo, o nosso marido são o que a gente tem mais de precioso. Em algum momento da sua caminhada, você adquiriu isso com experiência? Porque assim, no início da caminhada, né, como você falou, tô ganhando dinheiro, sou independente. Em algum momento a sua mente, ela quis te conduzir para outro caminho, ou isso foi algo que você veio nutrindo? Nutrindo sempre. Nutrindo sempre. Porque Deus dá, mas Deus tira também, tá? Amém. Se você não honra, Deus tira. E Deus não divide a honra dele com ninguém. A gente sabe disso. Então, o meu esposo, quando eu percebo, inclusive quando eu estou muito acelerada, ele fala, epa, assim, não. Você tem que entender que agora não. Então, eu sempre vou honrar isso. A minha família é minha base. Se eles não estão bem ali, se eu não consigo ali manter o equilíbrio, alguma coisa está faltando e eu preciso me recuar um pouco, até mesmo da Solutre. Amém. Porque eu sempre peço a Deus, eu já me ajoelhei várias vezes e sempre disse, Senhor, mantenha a minha família firme no propósito. Mantenha a minha família direcionada, mostrando que eu estou trabalhando em prol de todos nós. Agora, recentemente, meu esposo viajou comigo para o Mato Grosso do Sul, junto com a Isabela, e eu não parei, eu tinha uma reunião atrás da outra, eu não conseguia descansar. E aí ele começou a perceber que eu estava ficando muito mal-humorada. E aí ele falou assim para mim, amor, tá na hora de parar. Você não é uma máquina. E você já está começando o reflexo já está vindo para mim e para Isabela. E aí eu fui ao banheiro, né, me arrumando para uma outra reunião e falei, Senhor, me ajude. Porque eu preciso ser forte, eu preciso continuar essas reuniões porque eu tenho um compromisso, eu preciso arcar com esses compromissos. E aí, eu lembro que agora mesmo, minha filha antes fazia questão de viajar comigo, mas ela viu a minha correria, então ela disse assim, eu não quero mais viajar com a senhora assim, a senhora trabalha muito.
E ele também. Mas é importante que eles vivenciem isso, porque eles entendem que eu estou ali realmente a trabalho. Eu preciso fazer com que a Solutre continue sendo uma referência no Brasil, e a gente está lutando para que ela seja a referência. Então, não é fácil às vezes, mas você precisa parar, respirar e entender de onde você veio, para onde você vai e qual o propósito de tudo isso. Porque assim, eu admiro a liderança da mulher, porque assim, a mulher empreendedora, ela vai lidar com a casa, ela vai lidar com as emoções, ela vai lidar com toda a parte comportamental do corpo, que as mulheres sabem. A mulher vai lidar também com várias coisas internas da empresa. Então, o homem, por mais que ele seja um grande empreendedor, ele não carrega um terço de uma mãe empreendedora. Ah, benção você, cara, mas eu admiro muito mais minha esposa como empreendedora do que eu mesmo. Por quê? Ela toma conta de filho, toma conta da casa, faz a comida e ainda tem tempo para trabalhar. E gera resultado. Então eu paro e olho e digo, cara, para eu chegar no nível dela, eu tenho que ralar muito. Então, por que eu tô falando isso? Porque a mulher, ela precisa entender o potencial que ela tem como mulher. Só que, às vezes, a mulher, ela acaba se tornando uma vítima emocional de qualquer coisa que acontece na vida dela. E aí, como a cultura do mundo está conduzindo a se tornar dependente, ela acha mais fácil sofrer dependendo de alguém do que pagar o preço para viver o propósito dela. Isso. Então, hoje, se você conversa com uma mulher, né, e você vê que ela não está bem emocionalmente, qual seria o caminho hoje de você dizer assim, olhe para mim, esse é o melhor caminho? Qual seria um caminho simples para quem estiver ouvindo uma menina hoje que às vezes não encontrou o seu propósito? Que talvez até encontrou o seu propósito, mas não tem força para enfrentar. Ou talvez já até começou o projeto, mas está pensando em parar. Qual é o seu direcionamento hoje? Então, primeiro, honrar pai e mãe. Né? É bíblico isso. Honre pai e mãe, seus dias serão prolongados aqui na terra. Isso é bíblico. Honre a sua família. Ponto. O empreendedorismo, ele é solidário. Ele é solitário, desculpa. Ele é solitário. E você percebe claramente que existem pessoas que acabam não gostando muito do seu comportamento, porque de alguma forma você está se destacando. E às vezes você conversa até com um amigo, né? Desabafa. Olha, eu acho que eu vou fazer isso. E aí aquele próprio amigo, aquela amiga, ela acaba falando que não vai dar certo, que acha que é muito trabalho para pouco dinheiro. Então você não pode olhar para o lado nem para o outro. Você tem que seguir firme no seu propósito. Você não pode se distrair, porque assim, o inimigo vai te mandar várias coisas, como já mandou para mim, várias propostas de trabalho, para me sair, realmente desistir da Solutre, cargos interessantes, mas eu continuei no meu propósito. Então, uma senha bastante importante, perca hoje para ganhar amanhã. Para ganhar amanhã. Então, é muito válido você entender o que eu quero para mim nesse momento. Onde eu quero chegar e com quem eu quero chegar. Quem estava comigo desde o início. Porque o empreendedorismo, logo de início, você consegue abraçar. Você consegue ter um controle. Tipo, agora eu estou perdendo o controle da Solutre. E que bom, porque a gente tem que perder o controle mesmo. Eu não converso mais com o jurídico, eu não converso mais com o administrativo. Quem conversa é Everton. Ele que conversa, ele que resolve. Ele só me passa as soluções de tudo que foi resolvido ali, né? As consultoras, nossa equipe, do mesmo modo. Existe uma supervisora, uma pessoa que já vai ser direcionada. Elas vão até essa pessoa e já me passa já um resumo, porque eu preciso crescer. Eu não posso tentar ter tudo nas mãos, como muitos empresários fazem. O que é que eles fazem? O medo, a insegurança. E você não pode ter isso. Porque você precisa crescer. E o que é que eu faço com muitos empresários? Eu tiro da operação. Primeira coisa. Né, foi uma empresária que ela vai vir aqui, na minha parceira, que é a Michele Pinho. Eu tirei ela da operação, ela só via dentro da operação.
Mas não vai funcionar se eu não estiver. Aí é que vai funcionar. Agora ela viaja, ela resolve um monte de coisa da Solutre comigo. Porque a gente tirou ela da operação e a empresa cresceu muito mais. Então vale a pena você se perguntar, principalmente o iniciante, é isso que eu quero para a minha vida? Porque agora a gente está começando a usufruir de algumas coisas. Mas para você chegar até aqui, o que aconteceu no início da minha história? Eu já tenho quase 19 anos já, né, na área. Então eu tive que conquistar e construir todos os meus propósitos para depois criar a Solutre. Porque eu não precisava, eu não podia de forma nenhuma criar algo vago. Tem que ser algo sustentável. Tem que ser algo que realmente traga uma solução para o empresário. Tem que ser algo que ele fale, caramba, o dinheiro está entrando. Ontem eu tive uma reunião com um dos maiores clientes que a gente tem e ele falou o seguinte para mim: vocês se pagam muito. Vocês se pagam e ainda sobra dinheiro para a gente. E é isso que a gente quer. A gente quer um empresário muito bem posicionado. E o que a gente faz? A gente traz empreendedores do MS e sergipanos, e eles se conectam e criam novas conexões e novas oportunidades, como já surgiu a oportunidade de trazer uma empresa de lá para cá, daqui para lá. Então a Solutre, ela pensa não somente na empresa, nós pensamos no empresário, o que ele pode fazer para crescer ainda mais. Como que a gente pode trazer mais rentabilidade para ele? O que está acontecendo dentro do negócio dele? Como é que a gente vai dar todo o controle dele em São Paulo e a empresa aqui? E tudo isso a gente faz. Então, graças a Deus, a Solutre se destacou justamente por isso, porque os empresários perceberam que crescer não é dentro da operação, é fora dela. E eu sempre digo, outro dia eu conversando com um menino, 19 anos, ele falou assim, eu sou empreendedor, eu tenho uma lanchonete. Caramba, que legal. E aí eu fui conversar com ele, ele começou a me mostrar o controle dele. E aí eu comecei a dar uns toques sobre o cardápio inteligente, sobre como ele fazer para prospectar muito mais cliente, estratégia de vendas. E ele olhou para mim e falou, nossa, eu quero abrir outra, a senhora me ajuda? É o encantamento. As pessoas entenderem que existe uma solução para isso. Então, você precisa estar envolvida com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Não adianta você estar na sua casa, hoje eu quero montar uma empresa de cílios, de unha, de qualquer tipo de empresa, uma lanchonete, eu quero começar a vender bolo, digamos assim. Não adianta você conversar com uma pessoa que gosta só de ir para festa, né? De aproveitar a vida, achar que o mundo acabou hoje, eu preciso curtir muito, e aí começa os propósitos a se misturar muito. E você acaba perdendo o controle e fala, realmente eu estou fazendo bobagem. E essa ideia que você falou agora é muito poderosa. Se eu não fizer hoje, se eu morrer amanhã. Tem gente que tá com esse papo, tem 20 anos, não morreu e a vida não mudou. E a vida não mudou. Gente, a gente precisa acordar. Existe um mundo aí fora que precisa de muitos profissionais, que precisa de muitas empresas. Você só precisa se mostrar. Que foi o que a gente fez com a Solutre. Antes eu falei, a gente vai para tal estado. Meu marido, mas a gente vai fazer o que lá? Eu disse, a gente vai. Deus já falou comigo antes de eu montar a Solutre que é pra gente ir para tal estado. E cara, dá muito certo. Você olha assim e fala, meu Deus, obrigado pelo direcionamento, porque a presença dele em tudo. Hoje mesmo uma das pessoas contratada pela Solutre mandou mensagem só falar assim, de um outro trabalho que ela tem, não com a Solutre. E eu falei para ela, fica tranquila. Se essa pessoa continuar dessa forma, você vai trabalhar exclusivamente para a Solutre e você vai ser tratada como tem que ser. Com respeito, com admiração. Sabe por quê? Porque aqui não é uma competição de quem é melhor. É ajudar pessoas a encontrar o seu propósito e se encontrarem dentro dela. Então, a Solutre nos deu essa oportunidade de ajudar, direcionar, mostrar, segurar na mão. Sabe por quê? Porque quando eu era pequena eu não tive ninguém para segurar na minha mão. Acho que por isso que os empresários sempre conversam comigo e falam, Solange, é incrível como você pega na mão e mostra pra gente junto com a sua equipe. Aí eu falo, mas eu acho que isso é algo de criança que eu tinha. Porque eu não tive quem segurasse na minha mão e dissesse assim, se não der certo, você cair, eu vou estar aqui. Se eu caísse, eu tinha que me levantar só.
O Sol, eu tenho uma frase que eu guardo na minha vida que é assim: Deus, pessoas e ambientes podem mudar o nosso futuro. Qual é a sua visão em relação a isso? Qual é a sua mentalidade em relação... Pronto, eu queria te fazer uma pergunta. Uma menina, uma jovem, vamos falar uma mulher hoje, que estuda, se dedica, mas ainda não está no ambiente certo. Isso é um grande erro, né? O que é que ela deve fazer? Quais são as habilidades que ela precisa ter? Porque antes, Solange, eu pensava que para entrar no meio de pessoas maiores do que eu precisava de dinheiro. E hoje eu entendi que não é dinheiro. É a capacidade que você tem de agregar valor na vida de alguém com aquilo que verdadeiramente as pessoas sabem que é real. Sim. Então, existem muitas pessoas aí que acham que, cara, me conectar com aquela pessoa ali, eu tenho que ter dinheiro, tenho que chegar com o carro. Não. Hoje eu acredito, tenho uma plena convicção, pelos acessos que eu estou vivendo, de que você tem que saber mudar a vida de alguém. Sim. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas não tem nenhum tipo de contato espiritual, emocional. E às vezes você fala algo e a pessoa começa a chorar. E às vezes as pessoas, por estar num nível maior, ninguém chega para dar uma palavra de exortação. E aquela pessoa tá sedenta, sabe, Solange? Sabe que a pessoa tá bem e as pessoas que estão embaixo, ninguém chega para dizer, tá errado isso aqui. Sim. E às vezes você é uma pessoa comum, chega do lado, rapaz, isso aí tá errado. Como é, rapaz? Isso aí eu não achei bacana de você, não. É isso mesmo. Cara, você é o primeiro, sim, mas eu tô lhe dizendo que isso aí não é bacana, cara. Tente mudar isso aí que você pode. Então, hoje, qual é o caminho que você diria para que essa pessoa que saia do comum e comece a viver algo maior? Porque hoje você é uma mulher de posicionamento, hoje você tá num nível, né, de network, né? Network, a gente fala, pessoal, é conexões, pessoas. Então, você que tá no nível de network aí melhor, tá sempre aí alinhada com pessoas com nível, né, financeiro elevado. Como você conseguiu, né, criar essas conexões? O que você precisou conhecer para as pessoas querer você do lado? Então, primeiro, em todos os trabalhos que eu fiz, né, em cada local, as pessoas me observavam muito. E tinha um médico que foi meu diretor, que ele falava assim para mim, você é muito diferente. Você faz a mais do que o seu normal. Tipo, você foi paga para fazer isso, você faz a mais. Você é observado o tempo todo. E a sua evolução, o seu sucesso depende muito de você. Da questão do seu posicionamento. E esse médico, ele foi conversando muito comigo sobre isso. Solange, eu falava da Solutre na época da pandemia, aquela loucura que tava. E eu falava para ele da Solutre. E ele falava assim para mim, eu vejo um futuro muito bonito na sua vida. E esse médico até hoje, todos os meus eventos, qualquer coisa que surja da Solutre, ele está junto sempre. Porque ele acreditou desde o início. Existiam pessoas, quando eu pedi demissão de qualquer unidade, falavam assim para mim, não acredito, você é louca de fazer isso. Então, você vai ouvir muitas críticas, né? Mas foi o que eu disse anteriormente, você precisa seguir em frente, você não pode olhar para o lado nem para o outro, é só seguir. E uma coisa que eu não tenho é plano B, plano C, plano D. Eu só tenho um plano A, que é a Solutre. Ponto. E quando isso se torna algo muito forte dentro de você, você acaba fazendo de uma forma muito simples, tá? Então, assim, no meu caso, eu criei conexões muito fortes, né? Parcerias grandes, comecei a mostrar meu projeto para pessoas que olhavam assim para mim, caramba, realmente faz sentido. Então, eu comecei a plantar sementes nesses parceiros fortes, sabe? E aí ele falou, eu vou te dar essa liberdade de você fazer um evento aqui dentro, a gente vai te observar. E a depender de como você esteja, a gente vai te indicar para uma outra unidade fora do estado. E aí eles perceberam que realmente era uma coisa muito diferente, que parava Aracaju, que vinha muita gente querendo participar. E aí começou uma movimentação muito grande dentro dessa empresa. Quando você quer, o mal dessas pessoas é o seguinte: é eu querer acessar Solange e querer que Solange me sirva. Eu acredito que a grande chave é você se conectar com alguém e servir a ela.
Porque enquanto você pensa em ser servido, tudo vai ser ao contrário. Mas quando você se conecta para servir, eu acredito que nem o que você esperava ter acontece. Eu sempre falo em todas as minhas falas e nas minhas reuniões, até mesmo nas minhas conexões, que nós nascemos para servir. Uma vez eu conversando com um mendigo, a gente estava atendendo, eu estava acompanhando esse mendigo no hospital, e eu disse o seguinte para ele, eu tratando ele com todo o carinho sobre a questão das preferências, de tudo que ele estava vivendo, alimentação, enfim. Eu lembro que ele disse o seguinte para mim, eu nunca fui tratado dessa forma. E eu disse a ele, mas a gente está aqui para servir o Senhor. Enquanto as pessoas aqui não entenderem isso, o mundo vai ser do jeito que está. O se achar, né? O ego, que para mim o ego, ele é muito traiçoeiro. Sabe por quê? Porque é o seguinte, essa vida, você sabe disso, de network, de conhecimento, empreendedorismo, te dá muitas oportunidades de conhecer muita gente importantes, muita gente que tem um ego aflorado, muita gente que tem uma vida bem diferente. E aí você precisa ter muito cuidado com isso. Sabe? Porque quando o seu ego está tão aflorado, você não consegue crescer mais. Você se auto-sabota. Então, a Solutre, às vezes quando meu esposo fala assim para mim, você tem noção que acabou de acontecer aqui? Né? A gente estava fechando um contrato com uma rede de empresas, aí, são um grupo de 6 empresas mais ou menos. E aí ele olhou para mim e falou, você tem noção do que está acontecendo aqui? Aí eu olhei para ele e falei, tenho, e continuei trabalhando. Ele falou, amor, parabéns. E aí eu fui, dei um abraço nele, obrigada. A gente está trabalhando para isso. E aí ele olhou assim para mim e fez assim, né? Você não existe, porque eu não quero o ego aflorado. Eu quero entender que eu sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? Eu quero ter um entendimento e continuar pedindo a Deus para que Ele mantenha me dando esse entendimento. Para direcionar essas pessoas da qual eu trabalho para a Solutre, para me direcionar, para que eu conduza tudo da melhor forma, mas sempre tendo muito cuidado e cautela com o ego. Então, o nome disso é sabedoria. Outro dia eu fui fazer minha unha numa menina, e eu fiquei impressionada com assim, o jeito, sabe, arrogante, o jeito assim de... E eu falei, nossa, mas né, pra que tudo isso? E aí eu falando algumas coisas com ela, e eu percebi sobre o posicionamento dela. Você acaba se ofuscando, as pessoas não te enxergam. Quando você tem a humildade de falar, eu preciso de você. Ou então a humildade de sentar para conversar com as pessoas que você trabalhava antes e ouvir ela um pouco. Isso é muito importante. Isso faz parte da sua evolução espiritual. É muito importante. Então, um conselho que eu dou assim para todos é cuidado com o ego. O ego, ele é o nosso próprio inimigo, digamos assim. Ele é um inimigo invisível e destruidor. E destruidor. Porque você não enxerga que tem, mas quem está fora enxerga. Enxerga, isso mesmo. Então, a humildade, ela é a chave do negócio. Eu, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu lembro que eu estava trabalhando em um determinado local e um homem, ele disse o seguinte para mim. Ele estava com fome, chegou, né? Estava com fome, era um médico lá, e ele disse assim, eu estou com muita fome. E a gente tinha uma vida muito corrida naquele trabalho, era muita coisa. E aí eu abri assim a copa com tudo, falei, tem um café da manhã aí? Tem como ajeitar aí para o médico que chegou aqui correndo? Aí tem. Tá, e o doutor pode entrar lá na copa, toma seu café. E aí ele olhou para mim e falou assim, sério? Eu falei, aham, sério. Aí ele entrou, daí ele voltou e falou assim, você trabalharia comigo futuramente? Aí eu tava tão corrida que eu disse, pronto, doutor, eu trabalho, o senhor me chama, tá bom? E saí correndo, né? E aí depois de 1 ano mais ou menos eu fui convidada para um hospital para ir para conhecer a estrutura, conhecer sala, isso e aquilo, e eu sem entender nada, porque eu não tinha colocado currículo lá. E eu lembro que a irmã dele queria conversar comigo, que era justamente sobre, na época, sobre um setor específico lá, que eles estavam, né, montando e me queria junto dessa construção. E aí eu lembro que eu cheguei no elevador, olha, tão inocente. Aí eu lembro que eu cheguei no elevador e ele falou assim pra mim, olha, eu falei, doutor, como vai o senhor, tá bem? Aí ele, tô. Aí eu cheguei mais próximo e falei, o senhor acredita que eu estou aqui? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas já me chamaram pra trabalhar.
Aí ele, foi mesmo? Aí eu fui. Doutor, tô indo para uma reunião agora com a irmã do dono, que eu não sei nem... Olha, eu tô aqui sem acreditar, tá vendo como Deus é? Aí ele olhou para mim e fez assim, sério, Solange? Eu falei, sério. Ele, seja bem-vinda, Sol. E aí eu falei, obrigada, doutor. Aí eu esqueci seu nome. Quando eu fui olhar o nome do cara, era o dono do hospital. Eu olhei para ele e falei, doutor, é o senhor. Aí ele falou, eu disse que você ia trabalhar para mim um dia. Ai, que forte isso aí. E aí eu disse, e a reunião que eu tô indo é com você. A gente tá indo conversar. Eu dei um abraço dele, mas tão forte, doutor, o senhor lembrou de mim? Ele, lembrei. Então você é observado o tempo todo. Quando você tem humildade, quando você tem direção, quando você entende que por você ser chefe, por você ser líder, você não é melhor que ninguém. Você precisa daquelas pessoas próximas a você para que execute o serviço de excelência. Entendeu? Pessoal, é muito forte isso aí, viu? Olha, toda grande árvore, ela precisou ser uma semente. Então, se você plantar hoje, a rapidez... Gente, a vida não é um clique no link da bio. A vida não é a memória RAM. A vida é semente. Solange plantou o amor, a consideração, a reciprocidade na vida de um médico pelo simples gesto. Prepara o café. Depois de um ano, ela é colocada em um novo nível por causa da semente que ela plantou. Aí fica uma pergunta para você. O que é que você está plantando hoje? No seu trabalho? Isso. O que é que você está plantando nas suas amizades? O que é que você está plantando na vida das pessoas que estão ao seu lado? Essa semente daqui a um ano vai abrir novas portas ou as pessoas estão se afastando de você? Solange está aqui abrindo chaves poderosíssimas de mudança de mentalidade. Porque muitas vezes a gente quer tudo rápido. Olha, isso. Vou dar isso aqui a Solange porque amanhã ela tem algo para mim. Só que você pode ajudar a gerente de Solange com amor e essa gerente daqui a um ano dizer, Solange, contrate ela porque ela é uma pessoa maravilhosa. Às vezes você não precisa nem estar perto de Solange. É isso mesmo. Porque às vezes você não valoriza a secretária de Solange, mas ela pode ser a ponte de Deus para a sua vida. E você? Você tá aí só olhando pro chefe, olhando pro grandão, olhe pro pequeno. Pro pequeno. Olhe para aquele que está do seu lado. Às vezes seu amigo está ali trabalhando, recebe uma oportunidade de emprego, não pode, e vai lembrar de quem? Do meu parceiro de trabalho que me amava, dava o melhor por mim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tá sendo extraordinário, Solange, conversar com você, porque assim, é chaves em cima de chaves, sabe? Porque você não tinha intencionalidade, mas o amor, a semente da verdade estava ali. Sim. Naquele ato. Prepare o café. Doutor, vai lá, tchau, tchau, tchau. Tô nem aí pra esse doutor. Só que ele tome o café dele e me deixe quieta. Eu quero que ele tome o café dele e vá fazer o serviço dele assim que ele vá alimentado. Porque minha preocupação era, né, no dia. Esse médico vai desmaiar porque ele nunca reclamou de fome, assim, nunca reclamou, sabe? E aí eu falei, não, ele precisa se alimentar, doutor. Então, assim, aí você tem empatia, sabe? Amém. O que acontece com as pessoas? Ah, não, mas é porque é rico. Isso é qualquer um. O pessoal da limpeza, o pessoal, qualquer um. Sabe? Não existe... Outro dia o pessoal estava falando comigo, Sol, não existe diferença para você, né? Você tratar dos grandes aos menores do mesmo jeito, porque não existe. A gente tem que ter, e é necessário ter empatia. A gente precisa sempre se pôr no lugar do próximo. Sabe por quê? Porque se Deus te colocou ali, Ele tem um propósito na sua vida. Amém. E na vida daquelas pessoas que estão dependendo de você. Então a gente precisa, é o que eu falo sempre para a equipe, gente, a gente precisa entregar o nosso melhor. Não façam nada de qualquer forma. Não faça. Faça da melhor forma, faça a diferença. Faça os olhos das pessoas brilharem por te ter por perto. Isso é a chave do negócio, isso faz parte, sabe? José do Egito. Quem lembrou dele foi o copeiro. Tá vendo? Cara, ele tá buscando o grande, o pequeno tá ali, Deus dizendo, cara, ame o pequeno para você ter acesso ao grande. Sim. Só que a ambição do mundo, a necessidade do crescimento rápido, faz as pessoas esquecerem o pequeno. Esquecerem o pequeno. E você não pode esquecer. E é o pequeno que Deus está usando ali para te ajudar, te abençoar. Para te honrar, para te colocar no novo nível. É isso mesmo. Eu conheci John
John me apresentou você. E é assim, porque onde eu chego... É isso mesmo. Eu me entrego no pequeno. É Eu não desse tenho jeito. essa... Porque a gente que veio de baixo carrega essa visão de que o grande tá muito fechado. Sim. E todo grande tem uma boa pessoa do lado que ele confia. Às vezes, cara, tem grande aí que escuta a faxineira. Sim. Vai comprar alguma coisa. Não, vai Confia. contratar alguém. Rapaz, eu tô precisando de um motorista. Me indique aí. Me indica aí. Você conhece alguém É isso que você mesmo. confia? Você confia? É. Mande vir aqui. É Não isso quero nem mesmo. pegar currículo. Não fala com ninguém. Então, assim, é extraordinário o que você falou, a sua história de vida. Amém. Ela muda o cenário pelo seu poder de escolha, tá bom? Deus já tinha te abençoado desde o ventre da tua mãe. Ali havia uma Amém. bênção sobre você. Mas para o resultado chegar de hoje, debaixo de uma bênção, tinha que ter um posicionamento. Tinha que crer. Deus, só tem eu e você. E verdadeiramente esse Deus partiu, abriu os céus, derramou bênção e hoje você se tornou essa mulher. Então, para encerrar, 2026, diga aí 3 chaves poderosas para o 2026, ser um 2026, não de resultado, que eu tô cansado de ouvir resultado, sabe? A palavra resultado tá sendo uma palavra tão constante Aham. que acaba a gente só ser conduzido ao resultado. Mas eu quero que você fale 3 chaves para um 2026 de paz, de dentro para fora. Vamos lá. Deus, família, sucesso. Amém. Pegou essa senha? Repita aí, Solange. Deus, família e sucesso. É a base de tudo. Se nós não temos aí esse pilar, esquece. A gente não consegue avançar e chegar onde queremos. Deus, família e sucesso. Quem tá falando isso para você é Solange Nascimento, CEO da Solutre, mulher, filha, mãe, uma mulher que venceu a escassez, venceu as dores emocionais e decidiu não mais ser um número de mulheres frustradas. Mulheres que decidiram viver pouco, mas viver fácil. Ela viveu a dor e hoje ela vive o resultado de uma mulher que glorifica o nome de Deus por onde ela passa. Amém. Sejam inspiração, né? Façam a diferença onde quer que vocês estejam. Façam a diferença no que vocês escolherem para a vida de vocês. Porque Deus, ele é incrível, ele honra de uma forma sobrenatural. Amém. Eu era uma improvável. Agora estou aqui contando a história com tanto carinho e me orgulhando de cada fase que eu passei e glorificando a Deus por tudo isso. E agradeço a você por ter me proporcionado esse momento. Estava bem nervosa porque contar a minha história eu nunca contei assim. Então, obrigada pela oportunidade. Continue abençoando outras pessoas. Amém. E te admiro muito por tudo que você construiu, que eu sei também que não foi fácil. Amém. Então, continue sendo esse cara. Amém. E estaremos sempre aqui para o que você precisar. Amém. Solange, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E mais um episódio extraordinário do Papo de Bênção. Vamos dar tchau lá pra galera. Tchau, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.